Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos parecendo sala de aula aqui, né? Ninguém quer sentar na frente, todo mundo senta no fundo. Não vai ter prova não, gente. Bom, pessoal, nós preparamos aqui uma reflexão para esta semana, que ela está no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, né? E o que nós vamos falar um pouquinho é de um tema fácil e simples. Nós vamos falar sobre a lei da perfeição moral. Como aqueles que têm frequentado mais assiduamente nossa casa têm observado nas últimas reuniões, nós temos trabalhado um pouquinho essas questões que estão no Livro dos Espíritos, que têm uma relação com leis divinas, né? E essa é uma delas. Então nós vamos abordar hoje com uma certa suavidade o tema, né, para que nós possamos levá-lo em nossas mentes para refletirmos ao longo da semana. A perfeição moral, ela é um objetivo que todos nós buscamos. Está claro isso para todos? Será que nós pensamos isso diuturnamente? Será que nas nossas atividades, naquilo que nós desenvolvemos ao longo do nosso cotidiano, nós gastamos alguns momentos, né, buscando um entendimento do que seria essa perfeição moral como objetivo? Porque quando nós falamos a palavra perfeição, parece que é algo difícil de ser alcançado. Nós trazemos isso lá da nossa infância, não é? O simples fato de acertar um exercício na escola fundamental já era uma vitória. E às vezes, lá atrás, nós acertávamos, mas lá no fundo nós sabíamos que dá para fazer um pouquinho melhor. Tem pessoas que se conformam com a simples colocação de que foram muito bem naquilo que realizaram. Mas tem pessoas que elas são inconformadas, elas querem mais. E às vezes nós falamos assim, nossa, aquele é o Zé perfeito. Tudo tem que ser melhor. Então, realmente, perfeição moral é um objetivo que todos buscam, né? Ou pelo menos deveriam estar imbuídos, né? Mas não ser o melhor para os outros ou para a sociedade, ser o melhor para si mesmo. Desde que isso também não incorra, né, em absorver algum tipo de sofrimento, porque tem pessoas que sofrem com isso. Tem pessoas que sofrem simplesmente por querer ser melhor e muitas vezes até o próprio meio não auxilia para que isso aconteça, não é? A lei da perfeição moral envolve o aprimoramento das nossas virtudes. E aqui é uma coisa interessante, porque nós vamos observar que na contextualização do tema, lá no Livro dos Espíritos, nós estamos falando de situações, de condições virtuosas que não são muito simples de ser entendidas. Porque na grande maioria das vezes, né, desenvolver a caridade não significa dar uma esmola. Da mesma maneira, não é, que ser humilde às vezes é uma característica virtuosa que leva uma vida inteira para que nós aprendamos como ser humildes. A paciência, nem me diga, né? Paciência todo mundo tem, não é verdade? É fácil ser paciente, não é? Então, essa é uma outra condição virtuosa. E amor ao próximo.
E quando nós olhamos isso, nós vamos observar que muitas passagens até do Evangelho, não é? Seja ele o Evangelho às vistas do Espiritismo, como é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou ainda o Evangelho convencional, nós vamos observar que muitas passagens, elas nos arremetem o pensamento na condição de buscarmos entendimento pelo exemplo do que ali está citado. Não é uma leitura corrida. São palavras de um texto que tem que fazer eco em nossa mente, não é? E ser arremetido para dentro do nosso ser, para que nós possamos entender. E veja, aqui nós não estamos falando que o envolvimento é simplesmente, né, estar buscando a qualquer custo a virtude, mas é um aprimoramento. Então, se é um aprimoramento, eu, como vocês e todos que se encontram lá fora, nós temos a mesma condição, ou seja, há algo dentro de nós que deverá ser polido, deverá ter suas arestas cortadas, reparadas. Então, aprimorar aquilo que está dentro de cada um. E na grande maioria das vezes, nós não gastamos um tempo para observar e entender o que é ser caridoso. E não é com alguém lá fora, não. É dentro do nosso convívio, inclusive na nossa família. Nós temos que entender que isto é um processo de evolução espiritual. Mas não é um processo de evolução espiritual pontual. Ele é contínuo. Existe uma continuidade para isso. Porque cada experiência, cada aprendizado vai auxiliar a pessoa a se tornar melhor do que ela está. É uma mudança de estado, não é? Nos tornar algo melhor é uma mudança de estado. É remover a roupa antiga e colocar uma roupa nova. Simples assim. Mas para fazer esta troca de vestes, é importante o asseio, é importante a higiene, é importante tomar um banho. Nós simplesmente, quando vamos trocar de roupa, nós nos asseamos, não é isso? Sim ou não? Então, essa experiência precisa passar pelo mesmo crivo, pelo mesmo processo. E quando nós observamos isso, nós vamos mergulhar um pouquinho e buscar qual é a fonte das virtudes. Onde estão essas virtudes? Não é? Será que se a gente comprar um livrinho de autoajuda, né, a gente vai enxergar de maneira diferente? Às vezes isso até ajuda. Precisa haver um gatilho, algo que desperte o desejo de fazer esta mudança, não é? Nós precisamos entender, inicialmente, que as virtudes humanas, ela vem do nosso próprio esforço de evolução. Então eu, como vocês e todos que se encontram lá fora, nós estamos imbuídos de um esforço evolutivo. O simples fato de nós estarmos presentes na vida material significa que nós estamos em prontidão para evoluir algo que podemos até não entender o que é, mas estamos predispostos a isso. E na grande maioria das vezes nós não podemos então reclamar de tudo aquilo que se apresenta às nossas vistas. Não podemos reclamar de tudo aqueles problemas ou toda aquela satisfação que nós recebemos por ter realizado algo. Ou seja, nem tudo que nos satisfaz e nem tudo que nos, infelizmente, frustra são situações que estão sujeitas à vontade de outrem. Muito pelo contrário. Nós somos as pessoas que temos uma relação direta com este resultado. Então, as nossas virtudes, elas têm uma relação com o nosso esforço evolutivo. E o nosso esforço evolutivo tem uma relação intrínseca
né, com a nossa moralidade e com a espiritualidade. Ora, então, quando falamos de moralidade, estamos falando do polimento da nossa consciência. E quando falamos de espiritualidade, não estamos falando de crenças. Estamos falando de algo muito maior do que nós mesmos. Algo que representa o universo em que estamos inseridos. Porque tudo o que está ao nosso redor faz parte deste contexto. Entendamos ou não, em tudo há uma inteligência divina. Até no pedaço mais tosco de pedra que encontremos às nossas vistas ou à nossa frente. E de verdade, nós adquirimos essas virtudes, não é? Nós adquirimos. E como que nós adquirimos isso? Por meio de aprendizado. Tudo o que nós decidimos nos expor trará como resultado algo que poderá ser bom, mas também que poderá não ser tão bom. E esse aprendizado, ele tem uma relação intrínseca com as nossas escolhas. Agora, se eu não me colocar à disposição de experimentar, o que vou colher talvez não faça o devido sentido que a minha proposta de vida me leva a desenvolver. Então, tomar banho, tirar a roupa velha, colocar uma roupa nova. Não adianta insistir em determinadas verdades se eu não aceitar mudá-las. Porque as verdades, elas não têm efetividade, a não ser que faça sentido. Mas gastar tempo suficiente teimando com aquela verdade, enquanto o meio nos mostra que há outra forma de olhar as coisas, significa que o indivíduo continua parado no tempo e no espaço, gastando o seu tempo, não captando ou colhendo o resultado devido do aprendizado que se propôs. Então, virtudes são adquiridas. Então, precisamos experimentar. São adquiridas também pela prática do bem. Porque todas as condições que nos levam a praticar o bem nos faz desenvolver um sentido Está com problema. Está dando bug aqui. Nos faz desenvolver um sentido de bem-estar. E ainda, desenvolver qualidades como a caridade, a paciência, a humildade e o amor ao próximo reveste toda a questão que está envolvida com as escolhas ao nos expor ao aprendizado. Essas virtudes, elas são frutos dos resultados que estão relacionados com o nosso caminho, com o nosso progresso, não é? E estão relacionadas ainda como frutos da nossa vontade de nos melhorar a cada dia. Então veja, eu devo acordar amanhã pensando que amanhã terei um dia, terei experiências e cujos resultados me levarão a me sentir melhor do que o indivíduo que eu sou hoje. Eu devo pensar assim. Eu não devo viver no futuro. Porque todas as vezes que eu coloco meu pé no futuro, eu às vezes procrastino coisas que estão no meu presente e que eu preciso desenvolvê-las. Então eu tenho ansiedade. O ansioso vive no futuro e muitas vezes renega realizar o presente. Então, a questão é como lidar com essas condições comigo mesmo, não com os outros. Por isso, essas propostas, elas são individuais.
Nós não fazemos isso no coletivo. Por melhor que estejamos unidos na mesma relação, por melhor que estejamos dentro do mesmo ambiente, cada um terá o seu aprendizado, cada um colherá o seu resultado do seu jeito. Porque é da maneira com que cada um experimenta, cada um colhe aquilo de verdade que é o resultado por ter decidido fazer as coisas daquela forma. Bom, então essas virtudes, ela não vem de uma fonte externa, não é? Ela vem de um desejo sincero de evoluir e agir com bondade e justiça. Justiça não é cobrar do outro ser igual a mim. Justiça é não realizar juízo de valor quando eu também estou inserido no mesmo contexto. E isso não é uma coisa fácil. É até fácil de vir aqui na frente falar. E as pessoas às vezes estão sentadas e falam, nossa, esse cara deve ser, né, o concurso, né? De forma alguma. Faço parte do mesmo ambiente que todos que aqui estão. E muitas vezes aqueles que aqui vêm desenvolvendo atividades dessa natureza começam a perceber até as suas próprias dificuldades. Não é? Agir com bondade e justiça, não é? E ter o sincero desejo de evoluir. Essa é uma frente. Bom, nós temos que entender, para isso, tudo que nós estamos colocando aqui, que existe uma correlação interior em cada um de nós, não é? E esta correlação está conforme a nossa composição mental, como é que a nossa mente funciona. E a nossa mente é orquestrada por uma coisa que nós chamamos de consciência. A consciência, ela nos coloca diferenciadamente no reino animal, não é? Num grau muito distante dos animais inferiores a nós. Porque ela me permite a condição de me reconhecer, permite a condição de reconhecer o próximo e permite a condição de escolher quando eu não devo fazer algo, mesmo que seja para minha sobrevivência. E aí as decisões me levam aos resultados. Então, o desenvolvimento da consciência humana é um processo de evolução espiritual que ocorre ao longo de várias vidas. Então, olhando para o nosso ambiente, onde estão incluídos os homens e as mulheres, nos distinguindo do reino animal, nós vamos observar que nós não desenvolvemos esse processo, né, da consciência humana simplesmente, não é, de um dia para o outro. E a obra ela é tão precisa no que ela coloca, que ela vai dizer que nós precisamos de várias vidas. Bom, nós estamos numa casa espírita. E os espíritas, eles acreditam no processo da reencarnação. E muitos que aqui estão têm certeza do que eu estou falando. Por quê? Porque além de professar toda a contextualização do espiritismo, fazem parte experimentalmente de condições relacionadas com o espiritismo. Então nós temos não só a prova, mas o testemunho de que realmente as coisas não começam aqui e se finalizam aqui. E isso, na verdade, desde a época de Kardec, ou até um pouco antes, nós vamos observar que há todo um esforço de entendimento para que nós possamos desenvolver a consciência humana. A nossa consciência, ela vai se aprimorando. Por menor que seja a velocidade e por maior que seja o tempo. Ela vai se aprimorando em função das experiências que nós vamos realmente adquirindo. Nós vamos aprendendo com os nossos erros e vamos fortalecendo a nossa consciência, não é? E aí nós praticamos as virtudes. Então veja, cuidado, não é? Ah, eu não posso errar. É difícil. Desde a hora em que levantamos, colocamos o pé para fora de nossa cama, até a hora que nós vamos nos recolher ao sono,
se fizermos uma análise de quantas coisas nós poderíamos ter feito de maneira diferente, ou quantas escolhas, ou quantas decisões nós tomamos, muitas delas nós não faríamos da forma com que fizemos ao longo do dia. E aí não adianta chorar o leite derramado. Por quê? Porque o que não volta para trás? A pedra atirada, a flecha disparada e a fala, o verbo. Não volta para trás. Depois que decidimos, não tem o que fazer. Então veja, o aprendizado, né, ele vem não só com os nossos acertos, mas o que nos faz refletir, a buscar uma nova posição daquilo que nós decidimos, é a forma com que fizemos e que nos levou a uma forma ruim de resultado. Talvez um erro. É um desvio, não é? E isso fortalece a prática da virtude. Mas para que isso aconteça, tem que haver um reconhecimento interior. E nós vamos ver no meio social que nem todos que estão ao nosso redor estão prontos para isso. E aí nós temos que ser justos. Justos para conosco, não para com o outro, aplicando a nossa justiça a ele, porque cada um de nós vive um momento ímpar. Embora possamos estar inseridos no mesmo contexto, cada um de nós vive a sua realidade. Lembrando Arthur Schopenhauer, que dizia que o desejo representa a realidade. Bom, como eu disse a vocês, o processo evolutivo, ele tem uma função, ele é uma ferramenta. Porque é por meio dele que nós vamos então entender e melhorar a nós mesmos, ao próximo e as leis morais que regem o universo. Ou seja, toda a consciência vibra, todo ser vibra em consonância. E cada vez que nós fazemos o bem, todo o universo recebe esta consonância vibratória. Mas nós não podemos esquecer que todas as vezes que nós compartilhamos com o vício, ou compactuamos com o vício, infelizmente o universo também vibra nesta frequência. Não é? Então, a evolução, ela é realmente uma ferramenta, né? É um veículo para que isso aconteça. E com o tempo, a nossa consciência ela acaba se tornando mais clara. Mas talvez não seja esse tempo. Talvez seja o tempo relacionado ao longo de várias vidas. Nosso conceito de tempo não se retrata especificamente nesse período de vida que estamos agora. Né? Então, com o tempo, a nossa consciência se torna mais clara, né? Mais sensível às necessidades dos outros, né? E mais alinhada com os princípios do bem. Servir é uma virtude. Nós vamos encontrar vários seres missionários ao longo da história da humanidade. Alguns deles a gente até consegue guardar o nome, não é? Mais recentemente, Divaldo se desligou da vida material e se encontra agora no convívio da espiritualidade. Divaldo serviu. Foi uma vida de serviço. Quando nós olhamos a obra que Divaldo deixou, nós vamos observar que foi uma vida de serviço. Talvez muitos possam pensar, mas o Divaldo nunca errou? É aquela velha história, né? Quem não tem nenhum pecado, né? Que atire a primeira pedra, não é isso? Todos nós, sem exceção, tivemos escolhas difíceis e às vezes escolhemos de maneira difícil. Então, esta sensibilidade, né, às necessidades dos outros, elas estão relacionadas com o servir. E servir não é uma coisa fácil. Porque na grande maioria das vezes a gente fala assim, tá me fazendo de trouxa. Imagina, eu vou fazer isso aí para a pessoa para quê? Tá me fazendo de bobo.
Mas o único que está enganando é a própria pessoa que lhe pede determinadas situações em que você talvez não se sinta bem. Mas não é fácil pensar assim. Não é fácil não revidar. Porque a nossa natureza está preparada exatamente para o revide. Esta é uma condição da nossa consciência primitiva e que nós trazemos isso atavicamente ligada à nossa desenvoltura da evolução. Nós trazemos conosco, nós não perdemos isso. De qualquer forma, trata-se de um caminho de crescimento interior. E às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas eu quase não faço nada. O que é nada? Às vezes o pouco que é feito é o que falta. Mas também procrastinar para fazer algo não significa que lá na frente a gente vai ser beneficiado por ter recuperado esse tempo numa única ação. Não é verdade. É tempo de mudar. E esse tempo, quem trabalha somos nós mesmos. Ninguém trabalha para nós esse tempo. Não é? Esse crescimento interior é que vai levar o indivíduo, a uma compreensão de quem ele é e qual é o papel dele no mundo. Realmente esse processo é um processo reflexivo. Não é? A maior lei moral que se conhece é a lei do amor. Não é? Porque ela se manifesta na prática do amor ao próximo, na caridade e na compreensão. De novo, se a gente retratar as passagens do Evangelho, lá nós vamos encontrar várias condições de entendimento a esse respeito. Não é? Essa lei, na verdade, ela resume todas as outras. Não é? Todas as outras, porque é pelo amor que há o convite a agir com bondade, com respeito, com solidariedade em relação aos outros. Não é ter a necessidade de estar relacionado com a pessoa porque eu a amo, porque eu estou com ela. Não, é construir o respeito, é tratá-la com bondade, com civilidade, solidariedade. Então, na época de Jesus, há um retrato que foi transferido pelos escribas nas leituras do Evangelho que realizamos hoje, não é? Mesmo tendo sido manuseado muito pelas mãos humanas, nós vamos observar que há um dito em que devemos amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Essa é a essência de toda a moralidade verdadeira. Se eu não quero algo de mal para mim, por que eu vou praticar para o outro? Isso não é justiça. Isso não é ser injustiçado porque alguém fez algo que não compraz com meu entendimento sobre aquilo que ele me fez. Então, seguir essa lei nos ajuda a evoluir espiritualmente, não é? E a criar um mundo mais justo e fraterno. Trabalhar a questão da bondade, do respeito e da solidariedade é o que não está em moda na sociedade nos dias de hoje. Quando nós olhamos lá fora, nós vamos observar que, desde os grandes líderes até as pessoas hoje, que talvez ainda estão na sua fase de escolarização, não tiveram oportunidade como as crianças têm hoje, talvez não consigam desenvolver as questões da bondade, do respeito e da solidariedade. Precisava voltar a ser moda novamente na sociedade, não é verdade? Mas toda boa história também tem um lado complicado. E nós somos seres duais. Da mesma forma como temos as condições de consciência do lado que entendemos a verdade do lado do bem, também existe a condição viciosa. E como que nós conseguimos lidar com esses vícios? E o que são esses vícios para nós?
Então, para lidar com os vícios, nós precisamos cumprir uma exigência. E essa exigência é desenvolver o autoconhecimento. O autoconhecimento requer um esforço consciente e muita paciência, porque tem que lidar com situações que estão dentro do nosso íntimo, dentro da nossa natureza. Então, lidar com isso, né, lidar com esses vícios exige autoconhecimento. Autoconhecimento é conhecer-se, né, o tempo todo. Essa é uma máxima que nós vamos enxergar lá no templo na Delfos Antiga, né? Nós vamos colocar a máxima, né? Homem, conhece-te, né, a ti mesmo. Vamos ver que isso é uma coisa antiga na humanidade. Então, é fundamental reconhecer as nossas fraquezas, sem nos julgar duramente. Não podemos ficar o tempo todo, não é, nos flagelando, porque a gente não é aquilo que gostaria de ser. Nós gostaríamos de ser tanta coisa, a gente às vezes não tem a condição, não adianta ficar fazendo isso. Isso só vai deixar com que nós fiquemos frustrados com nós mesmos, não é? Então é fundamental conhecer essas fraquezas. Entendendo que todos, sem exceção, todos, né, estão num processo de evolução. Eu, você, os que estão lá fora, os que estão fora do nosso continente, todos, né? A prática da oração, da reflexão, do estudo espiritual, ajuda a fortalecer a nossa vontade e a criar novos hábitos mais positivos. Mas para isso, precisa se predispor. Precisa de força, de vontade. Né? Além disso, né, nós podemos buscar apoio em amigos, familiares, grupos de estudo. Tudo isso pode fazer diferença. Buscar, dentro de um processo de relacionamento, determinadas respostas que ainda não nos estão claras às vistas, nós não conseguimos percebê-las. Né? Lembrar de que a mudança ela é realmente um caminho gradual. E a cada passo na direção do bem é uma vitória, por menor que seja. Todos nós estamos nesse processo. Nós não somos exceção. Espero ter deixado aqui algumas características importantes para a reflexão da semana. Agradeço de coração a presença de todos aqui e nós vamos então passar para a segunda parte do nosso trabalho.